Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e seguindo com as conversas com autores, desta vez pude conversar com o autor Chico Araújo. Ele tem 58 anos, é professor de língua portuguesa e escreve desde a adolescência, na década de 80, tendo publicado seu primeiro livro no ano de 2020. Chico já publicou 3 livros, todos de contos, e muito em breve estará publicando seu primeiro romance. Foi uma grata surpresa poder conhecer este autor e poder conversar com ele, não apenas sobre suas obras publicadas, mas seu trabalho e sua dedicação como autor. Chico, inclusive, contou sobre a importância da escrita em sua vida. Desde cedo, Chico sempre gostou de ler bastante. Ele acredita que, além de entretenimento, as histórias ajudam a gente a compreender melhor o mundo que nos cerca, nos faz questionar as coisas. Chico ainda destacou que várias mudanças sociais importantes pelo mundo começam na literatura, saíram das páginas dos livros e mudaram a sociedade. O autor também falou a respeito de suas obras já publicadas. O Lado Escuro da Lua foi publicado em 2020 pela Giostre Editora e fala sobre temas atuais, discutindo temas como velhice, solidão e relacionamentos. O Planeta Ancestral é uma ficção científica e foi publicada em 2021 pela Arcanos Editorial. Já Passagem para Erebo e Outros Contos tem terror e horror, E foi publicada em 2023 também pela Arcanos Editorial. Em comum, eles levam a refletir sobre vários temas. Sobre seu processo de escrita, Chico contou que quando tem uma ideia já começa a trabalhar nela. Nem sempre ele tem um final já definido. O desenrolar da história o leva a optar por um determinado final. As situações vão surgindo e ditam o ritmo de suas histórias. E depois de 3 livros de contos e de participar de diversas antologias, também de contos, em breve Chico trará a seus leitores seu primeiro romance. Está no processo final de revisão. Ao contar um pouco sobre a história, o autor revelou que se trata de uma história sobre um dramaturgo decadente que começa a trabalhar na indústria pornô para ganhar algum dinheiro. O nome do livro será Baile de Máscaras e deve ser publicado no ano que vem, mas ainda não há uma data definida. Sobre gêneros literários, Chico Araújo conta que tem escrito muito terror. Ele já participou de mais de 40 antologias com esse tema, desde vampiros e lobisomens até horror cósmico, mas ele gosta de diversificar e há várias maneiras de contar uma história. Já sobre o tema divulgação, o autor conta que ela é feita pela editora em suas redes sociais, mas a maior parte é feita por ele, usando suas próprias redes. Chico também conta que é difícil, não há muitos parceiros, mas mesmo com todas as dificuldades, já tem algumas conquistas. Seu livro Planeta Ancestral, por exemplo, foi um dos 10 livros mais vendidos da editora Arcanos em 2022. O autor também deixou um conselho para aqueles que querem começar a escrever. Abre aspas. O primeiro é ler muito, bastante. Ler os grandes autores, ver o que eles fazem, como contam suas histórias. Também tem que estudar português um pouquinho para escrever corretamente. Já li boas histórias que se tornaram ruins pelo excesso de erros de português. O texto tem que ser claro. Não é um jogo de adivinhação. O leitor tem que saber o que eu quero dizer, e escrever, e reescrever, e reescrever. Ler o texto várias vezes e fazer ajustes. Dificilmente o texto ficará bom escrevendo uma só vez, de um fôlego só. Escreva, deixe uns dias e releia. Vão surgir novas ideias para melhorar o texto. Fecha aspas. E para aquele momento de aumentar a nossa lista de desejados, pedi para o autor deixar algumas indicações de livros e autores que ele gosta. Chico citou para aqueles que gostam de terror Stephen King, Joe Hill e H.P. Lovecraft. Haruki Murakami é um autor japonês que ele gosta muito e agora está lendo um livro de contos dele chamado Homens Sem Mulheres. Laranja Mecânica, 1984, Admirável Mundo Novo, também foram citados. E claro, Chico ainda lembra de autores brasileiros também, tanto clássicos como Machado de Assis, quanto alguns autores da nova geração. Segundo ele, tem muita gente boa esperando para contar suas histórias.
Quem quiser conhecer melhor o trabalho do autor e suas obras, pode segui-lo no Instagram. Eu vou deixar os links disponíveis para quem tiver interesse em conhecer as obras e o trabalho do autor. E seus 3 livros podem ser encontrados na Amazon. Este foi um episódio do podcast Pensando Alto. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco deste autor, muito querido e cheio de dicas e conhecimentos a compartilhar. Conheçam as obras dele, sempre vale a pena apoiar nossos autores nacionais. Vou ficando por aqui. Aos autores que quiserem participar, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Até o próximo programa.